Nada pode ser mais triste do que a morte, porque a morte é o nosso ponto mais fraco, mais frágil. É bem possível que alguns de vocês já tenham perdido pessoas que vocês muito amaram e amam, e essa é uma saudade, uma dor que não cicatriza. Eu já tive a necessidade de fazer mais de 100 funerais ao longo do meu ministério. Todo funeral é triste, todos. Os funerais mais difíceis que eu tive que fazer foram funerais cujos caixões eram pequenos. Mas existem funerais e funerais. Aqueles que conhecem a mensagem bíblica a respeito desse tema, nesse funeral existe dor, saudade, lágrimas, mas não existe desespero. Mas para aqueles que não têm esperança, as cenas que você presencia, elas são muito tristes. Pessoas se jogando nos caixões, abertos ou fechados, gritos, pessoas desmaiando, se jogando no chão. A morte, ela é inevitável, mas a Bíblia nos traz esperança a esse tema, a esse respeito. Para que você possa perceber como Deus teve a capacidade de vencer a morte, eu quero contar para vocês uma história de uma família que foi viajar, e era o pai, a mãe e um filhinho de 10 anos. E eles foram viajar, e num determinado momento da estrada, eles sofreram um acidente grave, o carro capotou, os pais não sofreram nada além de escoriações, mas o menino ficou com o braço dele, braço esquerdo, preso nas ferragens. E aí então o socorro chegou e tiveram que serrar ali o carro, muita situação assim complicada, delicada, mas conseguiram tirar o menino ali com vida. Ele foi direto para o hospital, UTI, e não teve o que fazer. Eles tentaram salvar o braço do menino de todas as formas, mas eles tiveram que amputar o braço do garoto. E vocês podem imaginar o sentimento de culpa dos pais. Se a gente tivesse saído 5 minutos antes ou 5 minutos depois, se naquele sinal amarelo eu não tivesse ido à frente, eu tivesse parado, será que esse acidente teria acontecido? E tantas perguntas, né, que a gente se faz em uma situação como essa. Mas alguém pegou e disse assim: olha, essa é a realidade, não adianta vocês negarem a realidade ou fugirem dela, e vocês precisam ajudar o filho de vocês. E a melhor forma de ajudá-lo é tratá-lo como uma criança normal. Não o tratem como um deficiente a partir de agora. Cuidem dele. E assim foi. Eles pensaram assim: como a gente vai tratá-lo bem? De que maneira a gente faz isso? A ponto dele se sentir normal, um menino normal. E eles pensaram em colocar aquele menino em algum esporte. E eles pensaram em basquete, mas basquete é um esporte coletivo, um braço só, complicado. Eles pensaram em natação, mas natação também com um braço só, difícil. E aí alguém deu uma ideia e eles gostaram: põe a criança no judô. O judô, vamos pôr no judô. E colocaram aquele garotinho no judô, acharam um professor desses assim, orientais, senhorzinho, com paciência, e colocaram o menino ficou feliz da vida, né? Porque imagine, ele ia entrar num tatame, ganhou um kimono, toda aquela história, podia falar para os amiguinhos que agora ia fazer judô, e ele foi fazer o judô. E a primeira aula foi fenomenal, ele adorou, ele falou assim: esse é o esporte da minha vida. E ele voltou na outra semana, e o professor ensinou para ele o mesmo movimento que tinha ensinado na semana anterior, e assim foi sucessivamente. À medida em que ele ia 2 vezes por semana, sempre o professor ensinava a mesma coisa. Depois de 2 meses, o menino não aguentava mais. O menino pegou e falou assim: olha, pai, eu quero sair do judô. Eu falei: por que você gostava tanto? Eu falei assim: não, mas aqui toda aula é a mesma coisa. Eu falei assim: bom, então se você quer sair do judô, você não está gostando do método, então vá e fale para o seu professor que você vai sair. E deixou o menino
tomar a sua decisão. E o menininho foi, falou assim, ó, eu não quero mais, eu não venho mais, essa é a minha última aula. Eu falei, mas por quê? Assim, porque eu sei que eu só tenho um braço, mas eu posso aprender outras coisas, você só me ensina a mesma coisa, toda aula eu não aguento mais. Eu falei assim, puxa, que pena que você vai sair. Eu falei assim, por quê? Porque está aqui, eu acabei de inscrever você num torneio. Aí o menininho se animou, né? Um torneio? Eu vou participar de um torneio? Vai participar de um torneio. Falei assim, mas e o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar na aula. Mas eu não aguento mais o mesmo movimento. Ó, você vai ter que me obedecer e tudo que eu mandar você fazer, você vai ter que fazer para poder participar do torneio. E o menininho se submeteu. Mais 2 meses com o mesmo movimento, toda aula, o mesmo golpe. E chegou o dia do campeonato. E todo mundo feliz, os familiares, os pais, todo mundo ali junto. E, de repente, veio a primeira luta do menininho, que só tinha um braço, ele não tinha o braço esquerdo. Ele foi e derrubou fácil o outro. Venceu assim, ó. A outra luta, mesma coisa, venceu fácil. A terceira, um pouquinho mais difícil, mas venceu. E etapa por etapa ele foi vencendo. Etapa por etapa, a ponto de chegar na final. Só que quando ele chegou na final, os organizadores do torneio quiseram cancelar o campeonato. Porque o outro que tinha ido para a final era um menino violento, já tinha ganhado vários campeonatos, um menino que era agressivo nos seus golpes, e eles acharam, vai ser um massacre, esse menininho não tem um braço. Eles quiseram cancelar, mas o professor disse assim, não, pode pôr no tatame que eu garanto. Não era ele, né, que ia ter que encarar o campeão lá. Pode ir que eu garanto. E o menininho foi. E a história que eu li, diz que o menininho pegava de um braço, pegava de outro, puxa daqui, puxa dali, e realmente não foi fácil, mas puxava daqui, puxava dali, até a hora que o nosso menininho, que só tinha um braço, derrubou o outro e venceu o torneio. E ninguém entendeu nada. Depois eles foram comemorar, jantando ali, comendo uma pizza, e o menininho pegou e falou assim, né, professor, eu não entendi, como que eu fui campeão? Eu nunca participei de um torneio, esse é o meu primeiro torneio. Eu não tenho um braço e eu só sei um golpe. Como é que eu fui campeão? Falei assim, ó, tem 2 segredos aí. Falei assim, quais segredos? Falei assim, primeiro, você dominou um dos golpes mais difíceis do judô. Você passou 4 meses aprendendo um dos golpes mais difíceis do judô. E o segundo segredo é que a única saída conhecida para esse golpe, o adversário tem que agarrar no braço esquerdo. E você não tem. Vocês perceberam o que esse professor fez? Ele pegou o ponto fraco desse menino e transformou no ponto invencível. É exatamente isso o que Jesus Cristo fez com a morte. O nosso ponto mais fraco sempre foi a morte. Pois ele disse assim, eu vou usar a morte para trazer vida a todos eles. Deus deu um nó na morte, quando Jesus Cristo morre e usa a morte dele para salvar você. Hoje nós não precisamos mais nos desesperar, a morte foi vencida por Jesus. Quando você perder alguém que você muito ama, e lembre-se, todos nós estamos sujeitos a isso, o nosso fim sempre vai ser de dor. Ou eu vou enterrar o meu filho, ou ele vai me enterrar. Mas nós não precisamos entrar em desespero, porque Jesus Cristo, Ele resolveu o problema da morte. Eu queria que você entendesse o que é a morte, para você não se desesperar, e eu quero que a Bíblia, a palavra de Deus, revele isso a você, porque cada um de nós aqui tem a sua própria crença. Uns acham que morre, vai para o céu, ou para o inferno, outros acham que vai se reencarnar, outros não sabem exatamente no que crer, mas a Bíblia revela isso para você, e eu gostaria que hoje você passasse por um processo de desconstrução de crença, para que você construísse a tua crença nesse tema pela Bíblia. Por isso, vamos começar com Gênesis, lá no princípio. Para a gente entender a morte, vamos entender um pouquinho sobre a vida. Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. Gênesis 2, 7, diz o seguinte: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
e o homem se tornou um ser vivente. Um ser vivente. Algumas versões diz alma vivente, ok? Então, Adão e Eva eram assim, Deus pegou e moldou o boneco de barro, pó da terra, e ele sopra. Um fôlego que Deus tem, eu não tenho e você não tem. Você pode fazer um bonequinho de barro o dia que você quiser, e sopre o quanto quiser, não vai sair vida dali. Mas o sopro de Deus, o fôlego de Deus, ele transmite a possibilidade de vida. Então, a fórmula da vida é pó da terra, mais o fôlego de Deus. Passa a existir, então, uma alma vivente ou um ser vivente. Essa é a fórmula da vida. Por que a fórmula da vida é assim? Eu não tenho a menor ideia. Foi Deus que definiu isso na sua soberania. Ele poderia ter usado outros elementos, mas ele pegou o barro, ele usa o pó, ele usa a terra, ele sopra e surge Adão, surge Eva. Aqueles que creem na Bíblia, creem que isso é literal. Então perceba, vamos estudar pela Bíblia o que acontece na morte, mas para que a gente entenda o que é a morte, a gente precisa compreender a fórmula da vida. Fórmula da vida, pó da terra, mais fôlego de quem? De Deus. Forma quem? Você e eu. Alma vivente, ser vivente. Agora vamos ver o que acontece quando a pessoa morre, o que acontece com essa fórmula. Agora Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, verso 7. Olha só o que diz aqui, Eclesiastes 12, verso 7. A Bíblia, a palavra de Deus, declara o seguinte: e o pó, o que acontece quando a pessoa morre? E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando uma pessoa morre, o pó volta para onde? Para a terra. E o fôlego de Deus? Volta para Deus. Então, entenda. Esse fôlego de Deus não é vida humana. Ele é o potencial da vida humana. A vida humana, ela se forma quando se une as duas coisas de uma maneira sobrenatural, milagrosa, o fôlego de Deus mais o pó da terra. Quando a pessoa morre, o pó volta o pó e o fôlego volta a Deus que o deu. Esse fôlego de Deus de vida é o mesmo fôlego para você, que é o mesmo fôlego para mim, que é o mesmo fôlego para a pessoa que está ao seu lado, que é para o seu tio, o seu avô. Esse fôlego não forma o Ivan, não forma você. Agora, Deus, ele cria os seus filhos a partir dessa fórmula. E então ele faz uma composição e ele diz assim, esse aqui vai ser só para o Ivan, é a fórmula exclusiva do Ivan. Esse aqui é da Maria, esse aqui é do Gabriel, esse aqui é da Sofia, esse aqui é da Luciana. Ele vai formando, de maneira que todos nós somos únicos, não só nas nossas digitais. Não há uma pessoa igual a outra no mundo. Então, fórmula da vida, pó da terra, fôlego de Deus, alma vivente. Como que acontece a morte? O pó volta o pó, e o fôlego de Deus? Volta para Deus. Simples. Vamos avançando. 1 Timóteo 6,16. Aqui você vai encontrar em 1 Timóteo 6,16 mais versos importantes. Olha só o que diz. 6,16. 1 Timóteo 6,16. A palavra de Deus declara: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. O verso 15 fala a respeito do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, sobre quem está falando aqui? Sobre Deus. Quem é o único imortal? Quem é o único imortal? Só existe um ser que é imortal. A Bíblia diz, o único que é imortal. Você não é imortal, nem eu. Sabe por quê? Qual é o salário do pecado? Ora, se o salário do pecado é a morte, e eu sou um pecador, de onde se tira a ideia de que quando eu morro, eu continuo vivendo de uma outra maneira?
Jesus não declarou que o salário do pecado é a morte? Eu sou um ser mortal, eu morro. Só existe um ser que não é mortal, e esse ser é Deus, só Ele é imortal. Se eu, quando morresse, fosse direto para o céu, logo a minha alma seria imortal. Mas a Bíblia diz em Ezequiel o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, a palavra de Deus declara que lá no Éden, Deus já disse para Adão e Eva, ele disse assim: olha, esse fruto do conhecimento do bem e do mal, não é para você tocar, não é para você comer, porque se você fizer isso, você vai... Amigo, Deus estava mentindo? Você acha que Ele estava blefando com você? Não, você não vai morrer, mas não vai morrer. Quando você morrer, na verdade, você vai continuar vivendo e vai viver aqui no céu. Por que a gente morre de medo de morte? Por que ninguém quer morrer? Porque existe alguma coisa dentro de você que declara que você é mortal. Declara que você é mortal. Porque, gente, é assim, se eu achasse, ou se a Bíblia afirmasse que quando você morre, você vai direto para o céu, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pedir todo dia para Deus me matar. Senhor, é hoje, não é? Eu vou para o céu. Senhor, é hoje, Senhor, é hoje. Chega de conta, né? Nunca mais boletos, hein? Não ia ser bom demais? Nunca mais vão aumentar imposto, né? Ia ser bom. A gente não ia mais se preocupar com taxa do Copom. Isso é coisa para a gente se preocupar. Vamos viver a eternidade, vamos ser felizes. E, Senhor, é hoje o dia da minha morte. Aí, se fosse assim, quando a pessoa morresse, o que a gente ia fazer? É uma festa. A gente ia fazer uma festa. Gente, o dito popular é que a pessoa saiu dessa para melhor. Por que está todo mundo chorando? Há uma incoerência. Acredite no que eu vou dizer para você. Você é mortal. E o dia que você morrer, você vai morrer de verdade. Eu quero que você leia comigo agora 2 versos de Eclesiastes. Eclesiastes 9, no verso 5 e no verso 6. Você vai encontrar aqui, em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, uma coisa que vai deixar você boquiaberto. Eclesiastes 9, 5 e 6. Ok. 9, 5 e 6. Olha só o que a Bíblia diz. É muito claro isso aqui. É a Bíblia dizendo para você e para mim. Pois os vivos sabem que morrerão. A gente sabe que vai morrer, né? A Bíblia já declara isso. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Os mortos sabem de alguma coisa? O que a Bíblia diz? Não sabe. Porque quando a pessoa morre, é real. Sabe quem quer que você acredite na imortalidade da alma? O mesmo ser que lá no Éden tentou Eva dizendo assim: certamente não morrereis. Deus disse: você é mortal, só existe um ser que é imortal, você vai morrer, a alma que pecar essa morrerá, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, eles não têm parte em coisa alguma que se faça debaixo do sol. Mas aí o diabo cria uma doutrina linda, que encanta as multidões, que diz assim: olha,
logo depois que você morre, você já vai para o paraíso. Você não vai morrer. O que a Bíblia está afirmando é mentira. E hoje o conhecimento popular do planeta indica a imortalidade da alma, seja através da reencarnação, seja através do conhecimento, da ideia de que a pessoa vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Quero ler mais um verso da Bíblia com você, o último verso de hoje. João 11, 25. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. E agora eu quero que Jesus Cristo fale para você. João no capítulo 11, no verso 25. A Bíblia diz o seguinte. É um verso conhecido de todos nós. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Querido, Jesus Cristo, Ele não disse, eu sou a reencarnação e a vida. Ele não disse, eu sou a sua imortalidade e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição. Querido, quando Jesus Cristo morreu, o que Ele fez no terceiro dia? Ressuscitou. A solução que Deus arrumou para nós a respeito da morte foi a ressurreição. Não é a imortalidade da alma. Querido, a Bíblia apresenta, e eu vou estudar esse tema com vocês também, sobre a volta de Jesus. Existem mais de 2.500 passagens e referências na Bíblia sobre a volta de Jesus, porque esta é a mais linda e bendita esperança de toda a Bíblia. Não existe nenhuma outra promessa que seja tão abordada na Bíblia quanto a volta de Jesus. Para cada texto que a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus, existem 5 falando a respeito da volta de Cristo. Quando Jesus voltar a essa terra, Ele irá ressuscitar seus filhos. Enquanto isso, os mortos sabem de alguma coisa? De nada, em estado de inconsciência. Querido, você sabe qual é o contexto em que Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida? A morte de quem? Vocês lembram? Lázaro. Lázaro estava morto, sim ou não? Estava morto. Aí você imagina que Lázaro morreu e ele foi para o céu, porque ele era uma boa pessoa, né? Aí Jesus Cristo fala assim, desce daí. E Lázaro falou assim, o que o senhor fez comigo? Se existisse a imortalidade da alma e Lázaro estivesse lá no céu, que injustiça é essa de Cristo? E Jesus Cristo não disse desce, Ele disse sai para fora. Se Lázaro estivesse no céu, Jesus falaria desce? E ainda assim seria injusto com o coitado do Lázaro, que estava vivendo as maravilhas celestiais, o paraíso. Jesus Cristo se apresenta como a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Tessalonicenses, irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. A Bíblia compara a morte a um sono. O seu avô, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que você ama, o seu filhinho, que porventura tenha sido tragado pela morte. A Bíblia diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória da cruz do Calvário. O seu filho, o seu pai, a sua mãe, o meu avô, eles estão descansando no pó da terra, eles estão inconscientes. Para eles, quando Jesus voltar, é como se fosse apenas um piscar de olhos. Eles descansaram, estão inconscientes e por mais que fiquem tempo na sepultura, eles abrirão os olhos e para eles parecerá que foi um piscar de olhos. E eles ressuscitarão. A Bíblia nos diz que as pessoas que ressuscitarão quando Jesus voltar, elas se transformarão, elas estarão revestidas de incorruptibilidade, elas estarão transformadas, elas estarão revestidas agora de imortalidade. Jesus Cristo voltará para trazer as pessoas que a morte levou, e amigos, filhos e pais, parentes estarão juntos, para nunca mais
se separarem. A promessa da palavra de Deus é que Jesus Cristo resolveu o problema da morte e na hora certa nós estaremos juntos com as pessoas que nós amamos e nunca mais iremos nos separar delas, nunca mais, porque a Bíblia diz que haverá um momento em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Todas as coisas foram passadas, tudo se fez novo. Por isso, no meu funeral, talvez você esteja vivo quando ele acontecer, saiba que vai existir dor das pessoas que me amam, mas não entre em desespero. Se você perder alguém que você muito ama, não entre em desespero. Não é o fim. A morte não é o fim. Eu e você vamos ver novamente as pessoas que nós amamos. Tem muita história da carochinha por aí. Apegue-se à Bíblia. A única esperança verdadeira está aqui dentro. Aqui dentro. Para que você tenha esperança de dias melhores. Para que você tenha esperança real. Jesus Cristo está voltando a essa terra. E Ele vai devolver para você quem você muito ama. Ele vai devolver nos seus braços. E vocês estarão juntos, para nunca mais se separarem. Que a esperança da volta de Jesus aqueça o seu coração, o meu coração, e a certeza de que sim, dias melhores virão. Que Deus nos abençoe e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado, porque a Tua palavra revela a verdade para nós. Obrigado, porque qualquer pessoa na terra não precisa ser enganada, nem ter falsas esperanças, nem falsas crenças. Obrigado, porque a Tua palavra é sempre simples e clara. E obrigado, porque Jesus Cristo está voltando a essa terra para nos devolver as pessoas que nós tanto amamos. Permaneça conosco para sempre, Jesus. É no Teu nome que oramos. Amém.